O presidente Lula Lelé disse hoje, durante a cúpula do Mercosul, que é preciso permanecer vigilante na defesa da democracia no bloco. Lula deu as declarações após a tentativa, entre aspas, de golpe na Bolívia, que passa a fazer parte do grupo. Lula afirmou que, mesmo com o episódio na Bolívia, o Mercosul permaneceu mais uma vez unido pela plena vigência do Estado de Direito. Lula Lelé ainda citou falsos democratas que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários e que não faz sentido recorrer ao nacionalismo arcaico e isolacionista. É isso aí, né? Você veja, todo mundo fica com essa onda, com esse fricote, né, professor, de é o falso isso, verdadeiro aquilo, falso democrata, verdadeiro democrata, né? Não existe verdadeiro e falso em um processo que se caracteriza pela liberdade, e se a liberdade o caracteriza-o também o choque de opiniões, até contradições. Não existe verdadeiro ou falso, onde a contraditoriedade faz parte do processo. É necessário que haja contradição, que haja contestação, que haja manifestação e que as liberdades sejam plenas. É interessante esse senhor, ele manifestar, usar essa expressão, democracia vigilante. Olha que coisa espetacular. Na direita nos Estados Unidos sempre se falava que, e aqui no Brasil também, o preço da democracia é a eterna vigilância. Ele, como é hábito dele, já se apropriou de mais uma expressão, com um sentido diferente. É a eterna vigilância do quê? Das leis. Que as leis sejam cumpridas, que a Constituição não seja rasgada, não seja interpretada por indivíduos que não têm o poder para tanto. Eles acham que tem, mas não tem. Só quem pode alterar a Constituição são duas instâncias. Ou é o parlamento em determinados aspectos, ou o povo, na convocação de uma constituinte. Ninguém mais pode alterar a Constituição. Mas era isso que significava que a democracia, o preço da democracia é a eterna vigilância. E o que faz este senhor? Diz que cria uma expressão democracia vigilante. Vigilante do quê? Vigilante de todos aqueles que discordam deles para que sejam calados. Podia ser vigilante completamente diferente. Podia ser vigilantes do peso, né? Completamente diferente. Do Estado. É completamente diferente. E olha, e é importante até trazer isso, Pavinato, porque quando você observa, você vê até a ideia do que é o ser conservador. O conservador, ele acredita nas instituições. Instituições são regras de conduta. Ele acredita que as instituições mudam. Ora, por isso você pode ser um conservador e um libertário ao mesmo tempo. Um libertário econômico. Porque o libertário não é um anarquista. Porque depende das instituições. Quais são essas instituições que nós estamos... Fantástico. E olha, e quando você vê quais são as instituições, nós estamos vendo, são as instituições famílias, são as instituições sociais, as instituições econômicas, quais são, dentre elas, para o libertário, na economia, o Estado, ou melhor, o governo, não entra. Por quê? Porque é a sociedade que tem que produzir os bens. Por isso que vai se substituindo cada vez mais a participação dos políticos, enchendo a paciência da economia. Porque você não precisa de político para encher o saco da economia. A própria sociedade, ela consegue se regular. Você precisa do político para tentar estabelecer as regras, como se fosse o asfalto da estrada, e deixa a sociedade construindo o que quer que seja ao largo da estrada, ou durante a estrada, ou em cima da estrada. É a sociedade, é isso que o libertário tem. Por exemplo, eu sou conservador, eu sou monarquista, mas em economia eu sou libertário, porque eu não sou anarquista. Eu vejo que instituições têm que ser preservadas. E na economia ninguém entra. Muito recentemente, eu já encerro para não monopolizar, eu estava comentando acerca da questão de você trabalhar com a possibilidade de, em economia, você ter o Estado mínimo, e em política, você ter a ausência de participação máxima possível. Como que se dá isso? Eu falei sobre a questão da desobediência civil. Não está previsto desobediência civil em lugar nenhum. Não está previsto em Constituição. Mas o que seria desobediência civil? Quando a sociedade percebe que as suas regras, as suas leis não estão sendo cumpridas por aqueles que deveriam segui-las, eles não fazem. E o que a sociedade faz? Ela simplesmente, cansei, eu não vou para briga, eu não vou fazer nada, eu vou apenas fazer com que
eu não mais respondo. Mas para isso você precisa de liderança. Liderança política? Não. Você precisa de liderança social. Você precisaria que, por exemplo, os nossos empresários do agronegócio parem de botar político lá, que depois que ele é eleito, ele faz de conta que nem quer saber mais do pecuarista. Ele vai ficar preocupado com a sua lógica do poder. Os empresários que estão trabalhando, que digam, olha, a partir de agora não dá para fazer isso, porque o que você está fazendo não tem sentido. Como é que você está usando isso para ficar viajando com 700 milhões de reais? Pois é. Por favor, doutora. Durante as eleições passadas, presidenciais, eu senti falta de uma coisa, desse debate... Justiça. Também. Falta de justiça no sentido filosófico, não no sentido de... Mas eu senti falta desse debate, de mostrar para a população, de mostrar para o eleitor, esse debate econômico. Esse debate, ele precisa chegar nas pessoas. Eu percebo, eu tenho uma avaliação de que a esquerda, ela se utiliza dessas ideias mirabolantes, são as narrativas, Yanomamis, incêndio, para tirar a atenção do foco principal, que é a economia. E quando a gente leva o debate para a economia, o Musa aqui me desminta se eu estiver equivocada, a gente não tem como a direita não ganhar esse debate, porque não existe projeto econômico da esquerda. A esquerda, por si, por natureza, esse termo progressista, o progressismo, ele tem por natureza a reinvenção de tudo. Ele quer reinventar a roda. Nós não queremos, a roda sempre foi redonda, nós vamos fazer ela triangular agora. Na verdade, nunca não é reinvenção, é destruição para em cima disso construir o deles. Mas é uma reinvenção. Paulo Freire disse, nós precisamos reinventar o mundo. Por quê? Porque eles querem negar tudo o que foi construído. Destruindo. Então não é progresso. É importante que as pessoas entendam, progressismo é diferente de progresso. O progresso, ele tem a noção da evolução. Aquilo que nós vamos construindo, que a humanidade construiu ao longo de sua história, não é só nos últimos 10, 20, 40 anos, não. É 2.000 anos, 3.000 anos. É inegável que esse progresso acontece. Isso é uma evolução. A gente vai melhorando aquilo que não estava legal. Eu gosto de ver a palavra, sabe, ismo. Né, o sufixo quando vai pro ismo, tudo é bem o problema. Que na etimologia, né, no latim, não tem esse significado. Mas o uso, né, quando a gente fala ismo, você quer dizer uma doença, a destruição de uma coisa. Só que quando ele fala eu sou progressista, fica parecendo que a gente não é, que a gente está contra o progresso? Genial, não. Doutor. Posso interromper? Olha, claro. Eu odeio, em todos os lugares que eu vou, eu digo, eu odeio a expressão progressista, progressismo, ou qualquer coisa que diga. Por quê? Porque foi mais um roubo que eles fizeram. Eles roubaram a palavra progresso para dizer que o progresso está com eles e nós somos o regresso. Não, porque a história da política significa progresso, a retirada da violência do processo político para colocar o diálogo e a convergência de projetos. Exato. É o debate de projetos. Então é mais um roubo, são ladrões. E é a mesma história. Você fala democracia e democracismo. É isso. Porque o que o Lula e o STF fazem no Brasil é democracismo. A gente pode cunhar. É uma democratite, é uma doença. É isso mesmo. É o democracismo, se tem alguma coisa democrática. Agora, como é que pode, Bruno Musa? O Lula fala... Porque nossa, é mentira assim na caruda. Cúpula do Mercosul. Os 3 países principais do Mercosul, para quem não sabe, são Brasil, Chile e Argentina. E tem um membro rotativo, que, né, a bola da vez agora é a Bolívia. Aí ele fala que a cúpula do Mercosul, que é Brasil, Chile e Argentina, está unida contra falsos democratas, quando um dos 3 do triunvirato do Mercosul está falando que o Lula, sem citar o nome dele, não, e citando também nas entrevistas, está solapando a liberdade de expressão no Brasil, ou seja, ele mente na Mercosul que o Mercosul está unido, quando na verdade o Mercosul não está unido, tanto é que Milei não foi para lá. Não foi para essa reunião para ouvir mentira do Lula? Não, ele preferiu se reunir com o Bolsonaro, com o Tarcísio e falar a verdade.
A gente precisa entender que o que ele fala é tudo da boca para fora e é um mero ato para tentar trazer as pessoas para perto dele com palavras bonitas. O cara me fala de democracia, mas recebe Hugo Chávez. O cara me fala de democracia, mas é fã do Fidel Castro. Enfim, isso tudo são grandes palavras que eles usam e eles pouco se importam com o que elas significam. Vocês não lembram do tal genocida, do tal fascismo? São palavras que são usadas e jogadas ao ar, que aqueles fantoches que a Geise falou de você destruir, aí você reconstrói onde eles comandam absolutamente tudo e as pessoas são puros fantoches políticos que não pensam, não raciocinam, não vão além da manchete, param naquela manchete e vai cuspindo essa notícia para os outros. A gente tem que entender que democracia para ele é isso. Ele está pouco se importando com verdadeiramente ter um país democrático. Isso está muito claro. Agora, o que me chama mais a atenção é ele falar sobre nacionalismo arcaico. Não tem mais ninguém arcaico do que o Lula. O cara defende uma relação de trabalho criada por Getúlio Vargas nos anos 30, onde 91% dos motoristas de aplicativo não queriam essa própria relação que ele diz ser boa. O cara não anda pra frente, o cara tem as mesmas ideias dos anos 80, como se o mundo tivesse parado no tempo. Mas nessa mesma fala, a gente não colocou aqui, mas rapidinho, nessa mesma fala, ele fala que os economistas já perceberam que o livre mercado não é uma panaceia. E quando ele fala isso, ele também falou logo na sequência que as ideias ultraliberais acabou com a América Latina. Que ideias ultraliberais que entraram na América Latina? Agora com o Milei está solucionando. E está solucionando. Você tem o Chile, que é o país mais rico em PIB per capita da América Latina, que foi o país que mais implantou ideias mais liberais e que agora retrocederam com o Gabriel Boric de novo. Então, que mundo esse cara vive? Você não lembra daquela frase, já vou terminando, quando viralizou um vídeo dele que ele fala que tem, sei lá, 300 milhões de crianças no Brasil e depois ele fala assim, não importa, você joga o número e ninguém vai pesquisar. Isso aqui é isso pra ele. Ele fala umas palavras, joga e ninguém pesquisa. E os papagaios de pirata saem replicando. E aí ele sabe que uma agência de marketing, que é a população fantoche, saiu trabalhando em prol das ideias dele.